Fala, meu amigo, minha amiga advogada Guilherme Barbosa aqui hoje para falar com você, advogado previdenciário. Tem uma notícia muito bacana para te dar. Bom, essa semana nós fizemos uma análise, nós estávamos muito curiosos do porquê desses últimos meses, nós estamos o tempo todo analisando a performance dos nossos clientes, identificamos uma disparidade enorme, tá, entre clientes, assim, só para você ter uma ideia, que a gente transmitia, que a gente conseguia prospectar 10 potenciais casos, né, de aposentadoria, entregávamos para esse cliente e ele fechava 0 contratos, exatamente 0, nenhum contrato, e reclamava que aquele cliente não vinha até o escritório, que não tinha perfil, whatever. E outro advogado, outro escritório, tá, que a gente trazia 10 clientes e ele fechava 7 contratos. Ele fechou, para ser mais exato, 7 contratos. Mas e aí, o que acontece? O que foi a diferença desses clientes? Perfil, tem muita coisa aí que você pode estar se perguntando, pode ser que o cliente tenha ido lá, pode ser que o escritório cobre mais barato, mas eu vou te contar que o valor ficou praticamente em quarto ou quinto fator aqui, tá? Eu vou te explicar exatamente o que foi, você vai gostar, é muito bacana essa história, porque fez muito sentido para nós, uma coisa que nós inclusive desconhecíamos essa característica, porque está relacionado ao atendimento, né? Então, o nosso papel é trazer o cliente até o escritório e depois ele fazer esta venda final, tá? Antes disso, deixa eu te pedir uma gentileza. Se você está vendo aqui pela rede social, curte, comenta, deixa a sua opinião, deixa o seu feedback, é super legal, tá? Eu sempre leio todas elas, então deixa a sua opinião que é bem importante. Se você está vendo pelo YouTube, se inscreve aqui no nosso canal. Bacana? Então, vou te contar, o primeiro passo, tá? A primeira boa prática, melhor colocando, que fez a diferença nos escritórios previdenciários que mais fecharam o negócio, tá? Foi basicamente a rapidez no atendimento. Olha que interessante. Quando a gente manda um WhatsApp para alguém, pensa aí comigo, você não está com uma perspectiva já de uma resposta, né? Ou para alguém ou para uma empresa, especificamente para uma empresa, né? De um problema que você está tendo, seja ele jurídico ou de que natureza for, você está com aquela expectativa de que a resposta não demore muito. Imagina que você manda uma mensagem para um escritório de advocacia, tá? Para falar sobre, puxa, eu quero saber se eu tenho direito de me aposentar aqui, tá aqui as minhas informações, tá? Foi atraído lá por uma ação de marketing. E aí aquele escritório demora, sei lá, 6 horas para responder você. Depois de 6 horas, como é que está a tua emoção sobre aquele assunto? Como é que está a tua satisfação com relação ao tempo? É muito grande, certo? Então, se você manda um WhatsApp para as pessoas, efetivamente hoje a gente está com essa necessidade, a gente está cada dia mais ansioso para que a resposta aconteça o mais rápido possível. Então, os escritórios que mais conseguiram, de fato, converter, tá? Isso de 0 a 70, nós temos vários no meio do caminho que convertem em 20, 30, 40%, que é a taxa média de conversão, eles respondem rapidamente. Existe essa característica entre eles, tá? Então, é uma boa prática. Qual é o timing médio de resposta? Meia hora. Tá? Entre meia hora, uma hora no máximo, eles já identificam o cliente e já começam o processo de atendimento. Quantas perguntas eles fazem para esse cliente? No máximo, 2 ou 3 perguntas para identificar se aquele cliente está com o perfil ideal e logo em seguida eles estabelecem um contato telefônico. Aí vem um diferencial, que é o segundo diferencial mais importante. Bom, primeiro é o seguinte, ele responde rapidamente. Segundo, o escritório que tem um advogado previdenciário que acaba tendo que fazer tudo, né? Ou por ser pequeno, ou porque o escritório é responsável, o advogado é responsável por tudo, ele acaba tendo uma média, tá? Dentro dessa análise que nós fizemos, de conversão um pouco menor. Justamente em função desse segundo pilar, que é o tempo que ele se desprende, tá? A atenção que ele dá para aquele cliente em uma ligação telefônica, no primeiro contato, a primeira boa impressão, vamos colocar assim, tá? O que a gente percebeu a diferença? Quando existe um comercial, ou seja, quando existe uma pessoa focada apenas para aquilo, apenas para convencer o cliente a vir até o escritório, né, para que ele realmente a gente trate o caso dele, entenda um pouquinho melhor e preste aquele atendimento bacana, o comercial, que não é um advogado, tá? É uma pessoa que entende um pouco sobre aquele assunto, que não fala tecnicamente, não aborda juridicamente aquele caso, ok? Tem muitos advogados que entendem isso, que não é uma boa prática, mas essa é a estatística que nós estamos trazendo para você, de escritórios que fecham até 48, que foi o limite que a gente encontrou aqui na nossa oscilação em termos de quantidade, 48 contratos mensais. O que eles fazem? Literalmente tem um comercial, eles atendem com muita rapidez e esse comercial fica em média de 20 a 30 minutos, ele chega a ficar até mais tempo com o cliente no telefone, fazendo o quê? Explicando para ele sobre o caso dele. E aí você vai me perguntar, pô Guilherme, tá de sacanagem, eu vou ficar explicando para ele 30 minutos ao invés de ele vir para o escritório dele, ele não vem mais. Justamente esse aspecto que a gente gosta, nós gostamos de ser atendidos assim, pensa comigo. Se você liga para o escritório, o cara fala em 1 minuto com você, não, acho que sim, você tem, né, condição de se aposentar agora, teu caso a gente atendeu aqui, né, enfim, relativamente simples, vamos marcar um café? Você já traz ele porque você já quer o quê? Fechar negócio, objetividade, certo? Aí liga para outro escritório, mesma coisa, objetividade. Liga para o terceiro diz assim, não, putz, que bacana, olha, tem uma vez aqui, apareceu um senhor, o senhor João, a Maria, o caso era bem parecido, a gente atendeu exatamente nas mesmas características que a sua, a gente fez isso, aquilo, demorou tanto tempo, acho que você vai gostar bastante. E aí ele permanece, porque ele cria o quê? Uma empatia com o cliente, afinidade, ele aplica todos os hacks de persuasão, sabe? Ele consegue aplicar todos em uma ligação de praticamente 20, 30 minutos,
usa muito as regrinhas de ouro que a gente fala, né? Que é falar o nome do cliente, se conectar bem com o problema dele. Aí o cliente passa a entender o quê? Poxa, esse cara é legal, além dele ser muito bacana, deu pra ver que ele entende, ele quer me ajudar. E aí a pessoa, literalmente, né, com uma regra de persuasão, cria aquela relação de, puxa, faz sentido, eu tenho que ser coerente, né, com uma pessoa que desprendeu 30 minutos do tempo dela, eu vou nesse escritório. Então o comercial, ele fica disponível justamente para isso, ele é focado. Essa é a estratégia dele, esse é o foco dele, é realmente se conectar com as pessoas, ser extremamente empático para que ele consiga trazer aquele cliente até o advogado e aí o advogado fazer a parte jurídica, ok? Esse é o segundo ponto, então, que você mistura entre ser um comercial e esse atendimento, dedicar realmente atenção, dar informação sem achar que aquele cliente, porque ele tem informação ele não vai fechar comigo. Justamente esse pode ser o grande gatilho, certo? E o terceiro ponto, que foi o mais também, um dos mais importantes para nós, que foi o orçamento, depois daquela entrega do orçamento, do envio da proposta do cliente, o timing que você permanece falando com ele depois desse período. Olha só que interessante, tem escritório que manda a proposta e aí a gente pergunta para ele, e aí, depois que você manda a proposta, você liga para o cliente, né, depois de quantos dias? Eu nem ligo mais, eu espero que ele me retorne e tal. Tá, e aí você não faz nenhum contato, nem depois de uns 7 dias? Não, depende, depois eu dou uma olhadinha, ver aquele que não fechou, depois de uns 7 dias eu mando uma mensagem para ele. Pergunta a você, quando você manda uma proposta para alguém, depois de um atendimento presencial, qual é o momento que ele está mais propício a fechar negócio? Pensa comigo, é naquele momento ou logo depois. Se você deixar depois de uma semana, esfriou o contato. A gente perde, sabe, aquela vontade, porque a gente raciocina e depois que a gente raciocina, a nossa decisão vai perdendo a força, a emoção vai perdendo a força, né? Aí vale aquela máxima de que a gente compra pelo emocional e justifica pelo racional. Então você tem que estar muito próximo. Você mandou uma proposta para ele agora, no outro dia ou depois de algumas horas, se aquele cliente já vir a sua proposta, é o momento de você estabelecer um contato com ele e neste momento obter um feedback dele. E aí, seu João, o senhor gostou da proposta? O que o senhor ficou de dúvida? Fala para mim. E aí começar o relacionamento a partir disso. Tá? Porque é exatamente este feedback que você vai poder aplicar, vai ver se o seu valor está coerente. Então o valor fica por último, não é o valor que está fazendo com que a gente atraia. O cliente não está tão preocupado naquele primeiro momento com o valor, está preocupado em construir, entender a sua credibilidade, entender, né, se o seu escritório realmente está apto a atendê-lo, que você vai conseguir construir naquela ligação, né, naquele tempo que você dedica para ele. Legal? Essas são 3 características que eu resolvi compartilhar nesse vídeo para não ficar muito grande. Eu vou trazer outras que fazem toda a diferença, que eu percebi que são as regrinhas de ouro, são os detalhes, os diferenciais dos escritórios, que eu quero compartilhar com vocês. A gente está compilando um material para lançar um conteúdo e você ter acesso a ainda mais informação. Bacana? Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu comentário, deixa aqui a sua curtida. Acesse o nosso canal, que lá tem um monte de conteúdo bacana. Acesse o blog também, que você vai gostar. Bacana? Obrigado mais uma vez. Te vejo na próxima. Um abraço.